Joel Pinheiro da Fonseca, segundo ele próprio, é um filósofo e ou youtuber. Segundo a E Wikipédia, economista, não é? Quando eu preciso me apresentar. segundo a Wikipédia, é um economista e bacharel em filosofia brasileiro. É colunista da Folha de São Paulo e da revista Exame. Que mais, Joel? Que mais te define e te caracteriza? É isso, né? Tô no canal digital aí My News também. Então assistam aí os programas. Tem um programa muito legal de debates que sou eu e o jornalista Leonardo Sakamoto, chama Sem Treta, Bacana, recomendo. bacana, bacana. E o meu canal de Mas YouTube também, para quem quiser conhecer, Joel Pinheiro. eu recomendo muito o canal do Joel, eu frequento com frequência. Frequento com frequência, ficou bom, né? Mas, geralmente, assim, eu obviamente não concordo em tudo com o Joel. Nós fazemos parte, o Joel, além de tudo isso, ele é um amigo meu de vários anos, aí, conheço o Joel, acho que desde 2012, mais ou menos, né, Joel? Deve ser isso, Tempos de sim. Orkut aí. E a gente faz parte de um grupo de amigos que a gente nem sempre converge, mas é sempre instigante a gente ter contato com gente inteligente que diverge de maneira racional e civilizada. Então é sempre muito bacana poder bater um papo com o Joel. Mas, na pauta de hoje, eu tenho a ligeira impressão que a gente vai acabar convergindo mais, né? Então, o pessoal que... Não sei se todos viram a nossa chamada aí, mas a ideia é a gente falar um pouco sobre o futuro do Brasil sob o governo Bolsonaro e também o futuro do governo Bolsonaro, né? Acho que a gente pode, especialmente em face do comunicado em rede nacional que o presidente Bolsonaro fez ontem, esse papelão dessa reunião com os governadores do Sudeste também, o que tu tira dessas manifestações do presidente de ontem e hoje em especial, João? Olha, eu tiro, Fábio, que embora o presidente goste de se vender, né, como uma figura de força, uma figura decisiva, na verdade, no posto da liderança mais alta do nosso país, que é a presidência da República, a gente está efetivamente sem liderança. A gente está com alguém que sabota muitas vezes os esforços até do seu próprio governo para combater o que é a grande crise desses anos, né? A primeira real crise que o Bolsonaro assim pega em cheio. O Brasil já vivia uma crise econômica, mas vinha se recuperando aos poucos e continuava ao longo do Bolsonaro. Vinha se recuperando desde o governo Temer e estava se recuperando agora. Agora pegou uma crise que começa no governo dele, que não é culpa dele, não tem nada a ver com culpa do governo, a doença ter chegado aqui é uma crise mundial, mas que na hora que a nação precisa de uma liderança que congregue, que tome um caminho decisivo, a gente vê uma liderança que não faz nenhum dos dois. A gente vê uma liderança que compra brigas no momento da crise, no momento de união, e que não tem um movimento decisivo, que faz ações contraditórias, que num momento pede estado de calamidade, num momento anuncia pacotes de gastos e tudo para combater a crise, no outro diz que não é sério, não existe, não precisa de nada. Então, dois elementos centrais a gente não tem, né? E temos alguém que, portanto, acaba sabotando os esforços dos governos, dos vários estados, mas até do governo federal. E é muito ruim, é inaceitável para o Brasil estar neste momento com esse tipo de situação. E é incrível, né, que depois de ter aprovado estado de calamidade pública no Congresso, depois de ter anunciado uma MP que continha, inclusive, uma medida que foi considerada absurda, né, uma medida extrema de permitir que empresas suspendessem contratos de trabalho por 4 meses, ele vem e diz que não, isso é só uma gripezinha. Exato. Então, para que passar uma MP que permite suspender o emprego, né? Um dia você diz uma coisa, outro dia você diz outra. Exato, né? A gente não sabe se ele é bipolar, se ele é só imaturo, se ele é um irresponsável, se ele está fazendo isso de propósito para gerar o caos, porque tudo para ele parece que está subordinado à lógica de guerra de narrativas também, né? Que parece que é uma causa fundante em todos os posicionamentos dele, né? Até se a gente for analisar o que saiu das pessoas que estavam com ele na tarde de ontem, supostamente colaborando com a redação da sua manifestação, né? Diz que estava lá o ministro Luiz Eduardo Ramos, Onyx Lorenzoni, Ricardo Salles, Walter Braga Neto, senador Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, enfim. Esses são os caras que orientam ele. Difícil, né, cara? Não, e veja, a gente está numa situação na qual precisamos de uma liderança. Assim. Não é uma situação comum. E precisamos de uma liderança que ouça o que os especialistas técnicos dizem, o que a ciência diz. Não é Carlos Bolsonaro que vai ter a resposta, sabe? Então,
É muito grave isso, e a gente vê um presidente menosprezando algo que o resto do mundo está aprendendo a lidar. E veja, eu não sou daqueles que acha que não, o único caminho é esse, vamos seguir. Acho que tem muitas questões em aberto porque o mundo está aprendendo a lidar com isso. Uma coisa nova, uma pandemia que se alastra muito rápido, cuja taxa de mortalidade é mais alta do que doenças comuns, mas também não é essa coisa toda, mas o perigo dela é justamente todo mundo pegar de uma vez e colapsar o sistema de saúde. Então é uma coisa que não é simples de lidar, o mundo está aprendendo. Há diferentes caminhos, isso pode ser, mas os diferentes caminhos exigem cuidados diferentes. Quando o Bolsonaro diz que não, eu quero seguir, sei lá, o caminho do Japão, ou da Holanda e tudo, a gente vai ver, ele não tem a capacidade, ele não está preparado para seguir o caminho desses países. O caminho da Coreia do Sul não tem minimamente o preparo dado. Então, quer seguir esse caminho? Então mostre que temos as condições. Não é falar que não precisa mais de cuidado nenhum, então crianças voltem para as escolas. Olha, Japão, Coreia do Sul, Holanda, em todos esses países as escolas estão fechadas. Como é que ele diz que pode voltar a criançada para a escola? Não é assim. É uma preocupação que o pessoal está demonstrando, inclusive aqui nas perguntas, mas eu tenho recebido muitos inbox. Deixa eu aproveitar e dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando aí, que são seguidores do Joel e vieram pelo perfil dele. Eu tenho recebido muitas perguntas angustiadas realmente com o destino econômico do país, a preocupação com a paralisação da atividade econômica, que obviamente é uma preocupação que a gente tem que ter, que tem que estar inserida na equação. Mas a gente tem que tentar, uma preocupação. Desvelar, desfazer essa dicotomia e buscar conciliar os dois caminhos. Não é a gente simplesmente achar que não. Vai morrer algumas pessoas de qualquer maneira, vão morrer pessoas mais velhas, mas a economia não pode parar. E ao mesmo tempo também não é a gente seguir a lógica de que não, tem que ter um aquartelamento completo, um confinamento integral e ignorar a economia. Onde é que tu te posiciona nessa equação, nesse equilíbrio complexo entre os dois extremos? Pois é uma discussão bastante difícil, o mundo está aprendendo diferentes possíveis soluções para isso, a gente tem que ter a mente aberta o tempo inteiro, mas acho que o primeiro ponto é factual. Quando o dono da rede Madeiro vem dizer, mas são 5 a 7 mil pessoas que vão morrer e tudo, o Brasil não pode parar, vejam bem, 5 a 7 mil pessoas, em si já é complicado, mas beleza, vamos deixar de lado a questão moral aqui, vamos só discutir o factual. 5 a 7 mil pessoas, gente, se der razoavelmente certo essa estratégia de agora de contenção. Se ela der razoavelmente certo, se a Itália conseguir reduzir muito as mortes lá, quem sabe ela chega num 8 mil ali. Isso é o caso otimista que a gente está olhando 5 a 7 mil. Se a gente fizer como o dono do Madeiro queria, que é não fazer nada, não vai ser 5 a 7 mil. Vai ser, provavelmente, pelo que dizem os cientistas, mais próximo de 500 mil pessoas. E veja, são milhões, centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas pegando a doença ao mesmo tempo. A maioria não morre. Dessas que não morrem, muitas delas, mesmo assim, precisam ir ao pronto-socorro, precisam ir ao hospital, porque uma coisa é quem tem pouquíssimos sintomas fica em casa. Tem aquelas que têm sintomas, mas não morrem, conseguem ser tratadas. E tem as que acabam morrendo. Se muita gente fica doente ao mesmo tempo, a estrutura dos hospitais públicos e privados não dá conta, o sistema colapsa. A atual estrutura já não dá conta, né? A atual estrutura já está próxima desse. Exato. O default, né, no piloto automático ali já não dá conta. Já não é bom. Imagina já não é bom. A inclusão de, 5 mil doentes graves em CTI Exato. Fora. Exato. E veja, quando o sistema colapsa de vez, a gente vai começar a ver morrer gente não só de coronavírus, mas morrer gente de tudo. Porque ninguém vai ter lugar a mais no hospital. Então você teve um acidente, você teve outro problema de saúde, não tem espaço para mais nada. Não ter onde dar a luz aos seus filhos. E se o Bolsonaro... Exato. Não vai ter nada. Um acidente, não tem nada. Exato. Esses casos vão seguir acontecendo, né? O Bolsonaro está muito preocupado, e ele é um político, essa preocupação existe, com a popularidade dele. Tá? Pode ter certeza, se ele deixar chegar num caso em que a gente vai ter filmagem de pessoas mortas sendo empilhadas ao lado de hospitais, como na Espanha, que está tendo que usar um ringue de patinação no gelo para botar cadáver. Pode ter certeza que estão enterrando pessoas em vala comum. Cremando pessoas em vala comum. Pode ter certeza que o dano para a sua popularidade, para a popularidade dele, vai ser muito pior. Agora é hora de fazer medidas um pouco duras, sim. Mas então, voltando. E a gente tem que equilibrar isso com a economia. Tá? Qual que é o objetivo? Olha, o objetivo é que as políticas de isolamento social geral durem o mínimo possível. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o governador decretou uma quarentena de 15 dias.
Olha, 15 dias de isolamento social, não vão a restaurantes, isso vários países estão fazendo, tá? A própria Holanda, por exemplo, também fechou todos os restaurantes, todos os bares, não é coisa só do Brasil. O Brasil está até bem mais brando do que está a França, do que está a Itália e do que está a Inglaterra agora, tá? O Brasil não é dos mais radicais. Então, olha, não vão a restaurantes agora, não vão a lojas agora, vamos ficar em casa 15 dias e vamos ver como é que essa curva se comporta. Se a gente conseguir realmente quebrar um pouco as infecções e se ao mesmo tempo o governo tiver feito gastos decisivos em saúde para comprar novos exames, para ter uma estrutura que possa testar pessoas em diversas localidades, isolar os pacientes que precisem e detectar quem são as pessoas que precisam, daí a gente pode começar a liberar. Mas agora, isso eu acho que é importante fixar nas pessoas. 4 meses de quarentena, gente, isso está... Assim, eu também estou totalmente contra isso. Não é para ter 4 meses de economia parada. Não, não é nada disso. Mas a gente vai ter que ter agora 15 dias e depois discutir de novo, vamos ter que parar um pouco, sim. Agora, qual que é o outro lado? Tem muita gente... Não adianta o governo decretar que vai parar a atividade econômica. A pessoa que é um trabalhador informal, tudo não vai, ou está com medo de ser demitido, não vai ter renda. O que ela vai fazer? Ela não tem como parar, né? Por isso, o governo tem que entrar também rapidamente para garantir um suporte assistencial, para garantir a vida de todos os trabalhadores e todas as pessoas em condição vulnerável do país. Tá? O lado bom, primeiro, não é para sempre, não é que não, agora o país ninguém trabalha, vai ficar todo mundo vivendo disso, não. É focado enquanto durar isso, coisa que tem sido feito em outros países também, tá? E de onde é que vai vir isso? Olha, o governo conseguiu, aprovou e foi correto o pedido de calamidade pública. Ele pode gastar mais, o governo pode se endividar agora. Sim. Não vão ser gastos permanentes que vão estar pesando no orçamento. É um ano só, isso não é um problema. Pode fazer isso e tem que fazer. Existem várias propostas diferentes, qual que é o melhor gasto social que o governo possa fazer. Eu não sei qual que é a minha resposta, qual que é o ideal, mas neste momento eu acho que uma resposta imperfeita, mas rápida, já, é muito melhor do que perder mais dias discutindo uma resposta ideal. Então, escolha uma dessas e vai fundo. Quer dar R$ 200 para informais? Eu acho que não é o bastante, vai precisar de outros, mas tudo bem. Começa a dar esses R$ 200. Já alivia, uma semana, né? já alivia. A gente está uma semana esperando e não tem resposta, tem que aliviar já. Isso foi uma frustração pessoal minha, e que eu sei que compartilhada de muita gente, do pronunciamento do Bolsonaro de ontem. Que ele tinha a oportunidade de reforçar o que o governo já tem feito por meio do Ministério da Saúde, de trazer boas notícias factíveis, como, por exemplo, a vinda de testes. O governo comprou 10 milhões, vai chegar. Está comprando milhões, dezenas de milhões de testes. Eu vi agora 22 milhões de testes que eles pretendem comprar para abril, que é uma excelente notícia, que pode ajudar a gente a sair do isolamento, porque vai ter mais condições de segmentar a população em infectados e não infectados. O governo poderia anunciar um plano de cooperação permanente com os governos do Estado, mas não, ele aproveitou os seus 10 minutos ali, foi o quê? Foi uns 10 minutos de fala, né? Para ficar espezinhando governadores, para ficar criticando Drauzio Varela, meu Deus. A mídia, mentindo, que a imprensa criou pânico. Não é nem um jornalista, gente, que está inventando isso. O jornalista entrevista um médico, entrevista alguém que trabalha com saúde pública, um sanitarista, ou alguém da OMS, ou o que seja, ou o ministro da saúde do governo Bolsonaro, e bota a opinião dele no jornal, gente. Não é o jornal que inventa essas coisas, sabe? Então, a coisa é séria. Não dá para minimizar e fingir que não é nada. Agora, o trabalho é o trabalho que o governo está fazendo na figura do ministro. Agora, vamos apoiar medidas de restrição, de isolamento social. Sim, elas vão ter um custo econômico, o governo vai entrar para salvar indivíduos e para salvar empresas. Ótimo, tem que entrar mesmo. Agora, a gente vai medindo e se a gente conseguir quebrar essa curva, a gente já começa a liberar. Quanto mais efetivas forem essas medidas drásticas agora, no curto prazo, mais rápido a gente vai conseguir se liberar delas. Mais rápido libera, exato. É uma irresponsabilidade atroz o presidente ficar falando que, simbolicamente, amanhã já dá para voltar, enquanto todos os governadores estão apavorados com o crescimento dos seus estados, enquanto todos os governadores estão decretando medidas duras. Aqui no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, foi um dos primeiros estados a decretar o estado de calamidade, e a gente chancelou na Assembleia por a gente entender a importância de, em um primeiro momento, a gente criar algumas restrições para depois poder libertar. Lamentavelmente, o Bolsonaro acusa o Dória de estar se preocupando com a eleição, mas ele é um cara que não saiu do modo campanha desde que venceu a eleição. Aliás, ele acho que ele se viciou no modo campanha, né? Porque ele está em campanha desde 2015, 2016 e não sai dessa, não troca o disco. Então ele fica incapacitado de cooperar com aqueles que deveriam ser seus pares,
como entes federados inferiores, que são os estados, e ele está criando uma situação, não sei, eu queria até ver como é que tu vê isso. Ele está possibilitando, inclusive, acho que vai acabar na prática, possibilitando uma rediscussão do Pacto Federativo. Porque na inação dele, os governadores estão agindo. E a gente vê, hoje, quem acompanhou, por exemplo, a cobertura da CNN, que está muito boa, a CNN entrevistou uns 5 ou 6 governadores dos maiores estados do Brasil. E as manifestações foram unânimes, de buscar dizer que, olha, não é bem assim, a gente precisa seguir as recomendações dos especialistas, a gente precisa se basear em evidências científicas e a gente precisa tomar medidas para agora, e não ficar ignorando a realidade ou esperando que a cavalaria venha nos salvar, né? Que parece que o Bolsonaro está com a história do medicamento Salvador, que está ainda em fase de testes. Torcemos para que a cloriquina, torcemos para que tenha um impacto positivo naqueles que tiverem o azar de pegar a doença, mas a gente não pode simplesmente se fiar nisso, né? E o que a gente está vendo, por exemplo, nesse momento, os 27 governadores do Brasil estão reunidos. Estão todos reunidos sem o presidente? Sem o presidente. Olha aqui. E veja, só voltando mais um ponto aí sobre a epidemia, depois vamos discutir mais a questão política. Olha, o Bolsonaro está se espelhando no Trump, tá? Em muitas dessas coisas. Mas vejam, 2 pontos. Primeiro, os Estados Unidos, diversas cidades, como Nova York, já estão implementando medidas muito restritivas e até mais restritivas que o Brasil. E segundo, o Trump quer amenizar isso, ele está dando um prazo na Páscoa. Eu não estou nem defendendo ele, eu estou só citando o que ele está fazendo. Ele está dizendo que vai liberar as pessoas e tudo na Páscoa, ou seja, daqui a mais de 2 semanas. Mesmo o Trump, que é um líder populista total ali, que fala besteira, que não entende do assunto, mesmo ele está dando um prazo muito maior que o Bolsonaro, que quer botar o comércio, o trabalho, as escolas. E o Bolsonaro quer fazer agora. Exato. Ele quer fazer agora. Não, essa coisa desse dilema entre vidas e economia aqui, acho que as pessoas estão exagerando e, óbvio, os 2 extremos são errados, mas uma coisa, a gente quer evitar o pior caso. O pior caso é calamidade pública de colapso hospitalar, que vai levar a caos social, vai levar a instabilidade e vai levar a perdas econômicas, porque ninguém vai estar saindo na rua para comprar se tiver os mortos empilhados nas esquinas, concorda? Então isso a gente quer evitar. Para isso, a gente precisa, primeiro, agora sim, de isolamento social forte, pesado, mas de tempo limitado, para que a gente consiga quebrar essa curva de novos contágios e estabelecer estratégia de testes para a gente poder ver quem que pode voltar para a economia, quem que é bom ficar em quarentena mais um tempo, quem que tem que ir para o hospital. Então, isso é o essencial. Não podemos sabotar isso. O presidente ontem sabotou isso. Agora você trouxe bem. O presidente, agora, brigando contra os governadores, ele escolheu o Witzel e Dória, né? Mas na prática, estão todos os governadores juntos. Todos estão unidos contra o vácuo. O poder não tem vácuo, né? Não existe vácuo de poder. Se um se mostra fraco, outros crescem. Ano passado foi o ano do Congresso. Bolsonaro brigou com o Congresso. Como é que o ano terminou? Com um Congresso muito mais forte do que ele era no início do ano, com um orçamento impositivo e correndo o risco do gasto do presidente ficar isso aqui, ó. Uma coisa bastante séria que eu até sou contra. Mas o Congresso conseguiu crescer em cima do Bolsonaro. Movimentado pelo Bolsonaro, que provocou, bateu, foi para a mídia, foi para as redes sociais. Rede social não é mundo real. O Congresso cresceu em cima dele. Agora os governadores. Bolsonaro briga com os governadores, Bolsonaro ataca, os governadores estão crescendo em cima dele também. A gente está vendo um presidente com cada vez menos poder. Até os empresários mais bolsonaristas estão começando a duvidar. O pessoal está pulando fora do barco. O velho Davão outro dia estava pedindo união. Cara, o Bolsonaro está se afundando de uma maneira grave. Eu não ligo para o Bolsonaro. Para mim, se ele quiser se afundar, ele se afunde. Mas ele leva o Brasil com ele. Isso a gente não pode deixar acontecer. Essa sempre foi a minha preocupação. Todo mundo sabe que eu sempre levantei uma série de óbices ao Bolsonaro, porque eu sempre soube que ele era uma figura antiliberal, uma figura despreparada. Participei de um debate com ele em 2016, que foi um ponto muito marcante para mim, para eu não só reforçar. Eu não sei se estava presente lá no Fórum Liberdade e Democracia aquela vez, João, mas lá reforçou em mim a percepção de que ele era um despreparado para lidar com os grandes assuntos políticos do Brasil. Era alguém que podia fazer seu feijão com arroz como deputado, porque como deputado ele presta contas a uma
parcela muito pequena do eleitorado. Feijão com arroz não, né, Fábio? Vamos ser sinceros, era uma Muito vergonha. menos, né? É a velha política fisiológica. Velha Não política era. total. Ele é o exemplo do que não deve ser um deputado, que a gente tem Sim. que superar. Eu também não gosto de velha política, de centrão, nada disso. Ele era Gastador, dava isso. auxílio Ele era isso. moradia, empregava parente de amigo. Pregava parente, fantasma, amigo, rachadinha, miliciano, era terrível como deputado, mas beleza, estava ali dentro do. Não, Infelizmente não era só ele, tem muito deputado que é feijão assim. com arroz, eu digo, Sim, sim, para deixar o seu eleitorado sim. ali pacificado e ia gradualmente aumentando ali, de polêmica em polêmica, ganhava os votinhos a mais. Mas na prática, o Bolsonaro é uma piada de mau gosto que foi longe demais. É isso que está cada vez mais claro para mim. E aí, em 2016 eu participei desse debate, onde, como eu estava dizendo, ficou claro a inépcia dele para lidar com essas questões que dizem respeito a estadistas, questões que dizem respeito a dilemas morais relevantes que impactam a vida de centenas de milhões de pessoas, especificamente mais de 2 centenas de milhões de pessoas, e ele fica nesse joguinho de guerra de narrativa, acha que tudo é lacrar nas redes sociais, ou mitar, como lhe condiz, ficar tendo como assessor o filho dele, que é outro inepto, né? Digo, Olavo de Carvalho e seguidores. Aparentemente, o pior, menos inepto intelectualmente dos filhos é o cara que está metido no esquema o de Flávio, corrupção, né? sim. Curiosamente, né? Mas enfim, Olavo de Carvalho como guru, né? Tu que tem um passado com Olavo de Carvalho aí. Conheço de outros carnavais. É um especialista no assunto também, né? Quem quiser procurar, o Joel tem um artigo bem interessante sobre ele na Dicta e Contradicta, né, Joel? Manda o... Foi na revista Café Colombo. Sim. Que até fechou a revista física, mas o texto está online ainda, ali, quem quiser procurar. Aí. Precisamos conversar sobre Olavo de Carvalho. Enfim. Mas, cara, diante de tudo isso, como é que tu vê a viabilidade do Bolsonaro em permanecer presidente da República até 31 de dezembro de 2022? Olha, do ponto de vista institucional e político, ele perdeu as pontes com todo mundo. Tá? Ele perdeu aliados no Congresso desde o início do mandato. Você tinha o Congresso é um Congresso muito conservador, esse que a gente tem. Ele estava de braços abertos, celebrando a eleição do Bolsonaro e a chegada, porque iam trabalhar juntos, não sei o quê. O Bolsonaro conseguiu queimar suas pontes, irritar muita gente, seja do agro, seja a bancada da bala, seja até religiosa em muitos casos. Muita gente brigou com ele, ele tem apoio de alguns deputados. Mesmo o partido dele, ele conseguiu perder metade do partido dele, ele conseguiu essa proeza de transformar em inimigos metade do partido, então isso ele perdeu. Com os governadores também, a gente está vendo um aliado histórico dele, que é o Caiado, agora virou quase oposição aí, está fazendo um bom discurso, aliás, contra as loucuras que o Bolsonaro está falando aí sobre a doença, sobre a epidemia, então ele está perdendo todos os apoios, muitos empresários também estão dando para trás, não estão apoiando ele como ele achava. E as redes sociais, analistas de redes, estão mostrando aí com dados que a força do bolsonarismo nas redes sociais caiu profundamente nesses dias. Tá? Então, tudo isso significa que ele está cada vez mais fraco, fragilizado e isolado. E também se mostra isso que ele está acuado, né? Ele está errando a cada passo que ele dá. O cara me publica uma MP com uma coisa desumana, de mandar trabalhadores para casa por 4 meses sem salário. Ele não lê o que ele assina. Ele não lê, é incrível. Ele não sabe. Assim. E até sendo bem sincero, olha, eu até imagino que o presidente não consiga ler tudo, porque eu como deputado estadual tenho dificuldade em ler tudo, mas tudo que eu assino eu leio. O que eu assino eu leio. Eu não consigo, obviamente, ler todos os documentos que passam por mim, mas o presidente da República precisa ser bem orientado. O presidente da República precisa estar seguro, exato. Ele tem que estar seguro que na Casa Civil, nos ministérios, tem gente que está ali ponta firme para não deixar ele assinar uma besteira. Exato. E perdeu-se isso completamente. Os ministérios estão também cada vez mais caóticos. Nunca teve. Essa era uma transição absolutamente fundamental que ele tinha que fazer de ser deputado, onde tu só tem que gerenciar o orçamento do teu gabinete, no caso, enfim, ele gerenciava o orçamento do gabinete dele da Câmara ali e da enterprise familiar dele, e beleza. Não tinha grande impacto, mas hoje ele é gestor de um orçamento imenso, de uma série de atribuições que cabem à União e que ele não tem competência para isso, né? Para supervisionar a gestão disso e nem para confiar em gente o suficiente, né? A gente pode ver, inclusive, boa parte daqueles que estavam próximo dele vão perdendo a confiança e vão caindo também, enfim. É um rumo errático que fica difícil de acreditar que ele vai realmente terminar esse mandato.
O que eu ia levantar é o seguinte, ele perdeu todos esses apoios, até nas redes sociais está fraco, o Ministério é uma dança das cadeiras que mostra assim, um despreparo muito grande, até nos melhores, hein? Até nos melhores ministros, Moro, Guedes, acho que teve deslizes importantes aí. O Mandetta, minha gente, está humilhado, um dos ministros competentes, ele está humilhado, tendo que escolher entre a saúde do país ou a dignidade pessoal, uma coisa Sendo triste de ver. desautorizado diariamente. Desautorizado desse jeito, ele já falou, ele acabou de dizer, né, que ele não vai pedir demissão, mas também não vai seguir o presidente. Olha a situação em que o Bolsonaro colocou um ministro competente desses, enfim. Mas ele ainda tem um ponto. A popularidade dele está num nível, não digo que ele é aceito ou amado pela maioria do povo, mas ele tem uma minoria bastante convicta, Sim. de 20%, 30%, que ainda está com ele. Com 30%, eu não vejo um impeachment acontecendo. É muita gente. Acho é um difícil, presidente né? que ainda tem um apoio. Então, eu acho que vai depender. O processo da Dilma, né? Ela caiu para menos de 10, ela estava. E tinha grandes marchas, grandes manifestações contra ela. Isso está começando a acontecer com o Bolsonaro, com esses panelaços diários que a gente está vendo. Tá? Mas ainda não estamos na situação. Primeiro, eu acho que, do ponto de vista cívico, esse momento não é o momento também de derrubar um presidente. Concordo. Todo mundo tem que se focar em salvar esse país. Tá? Eu acho que o discurso de impeachment agora vai ser muito deletério para a gente encontrar uma solução para essa crise generalizada. Mas acho que é importantíssimo que os adultos na sala assumam suas responsabilidades e coloquem o Bolsonaro, enfim, na pior das hipóteses, limitem a capacidade dele de fazer dano. E uma vez vencida essa crise, a gente entra num novo debate a respeito de se há motivo para impeachment, se há viabilidade para impeachment.